E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai aprender como calcular ou simplificar uma raiz. E aqui eu estou falando de uma raiz de índice n, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz sexta, raiz sétima e assim vai, tá? Bom, mas antes de calcularmos ou simplificarmos qualquer dessas raízes aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar de algumas propriedades importantes que as raízes possuem e a partir disso a gente vai não descobrir, mas assim, apontar um método para poder calcular ou simplificar as raízes, tá? Vamos lá. Bom, a gente sabe que as raízes de índice n satisfazem duas propriedades e satisfazem essas duas propriedades quando a gente tem elas aplicadas a números positivos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um número A e um número B, ambos pertencentes a R, ou seja, ambos números reais. E vamos considerar A e B maiores ou iguais a zero. Tá? Dadas essas condições, a gente consegue duas propriedades importantes, que são as seguintes. Quando eu tenho A vezes B dentro de uma raiz de índice n, também chamada de raiz nésima, eu consigo abrir essa raiz como raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B. Ou seja, dá para a gente escrever assim, ó, raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B. Então isso aqui vale. Bom, outra coisa importante que vale é o seguinte. Se eu tenho A elevado a n, raiz enésima, ou seja, raiz de índice n de A elevado a n. Quando eu tenho isso aqui é igual a A. Ou seja, só que cuidado aqui, né? Isso aqui só está valendo quando a gente tem A maior ou igual a zero. Quando A é negativo, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque essa igualdade vai depender do que acontece com o n, tá? Mas para números positivos isso não tem problema. Ok, então juntando essas duas propriedades aqui, a gente consegue fazer o seguinte, ó, olha só. Então juntando essas duas propriedades, nós temos o seguinte. O que acontece se a gente for calcular, ou o que nós podemos fazer quando a gente vai calcular uma raiz e dentro da raiz eu tenho um número nesse formato aqui, ó. A elevado a n vezes b, raiz enésima. Bom, vamos fazer o seguinte. Usando aqui, ó, essa primeira propriedade, o que eu posso fazer? Eu posso abrir esse produto aqui dessa forma, certo? Beleza, vamos fazer isso. Então aqui eu tenho A elevado a n raiz nésima vezes B raiz nésima, ou seja, raiz de índice n de A elevado a n, certo? Vezes raiz de índice n de B. Ok. Agora, usando essa segunda propriedade aqui, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue escrever esse fator aqui do produto como sendo A, né? Ó, raiz de A elevado a n, e a raiz aqui também tem índice n, ó. Se os índices são iguais, isso aqui dá A, certo? Então isso aqui pode ser escrito assim. A vezes raiz de índice n de B. Então, juntando essas duas propriedades, nós conseguimos mostrar essa igualdade aqui. Bom, que igualdade é essa? Vou reescrever ela aqui, para a gente poder enxergar ela melhor. Que é o seguinte, ó. A elevado a n vezes B, quando eu tenho um número dentro da raiz de índice n, esse número dessa forma dentro dessa raiz, eu posso reescrever isso aqui assim. A vezes B, raiz de índice n. O que essa propriedade está dizendo para a gente é o seguinte. Se eu tenho uma potência de expoente n dentro de uma raiz de índice n, a base dessa potência pode sair da raiz, certo? Isso aqui ajuda muito a gente fazer conta para calcular ou para simplificar uma raiz, tá? Então é isso que a gente vai usar, beleza? Então vamos lá. Vou apagar o quadro aqui e vamos fazer alguns exemplos para usar esta propriedade aqui, beleza? Vamos lá então. Quadro apagado aqui, vamos continuar, né? Beleza. Vamos calcular a seguinte raiz aqui, ó.
Raiz quadrada de 1764. Bom, esse número aqui é um número razoavelmente grande, certo? Então, olhando para ele aqui, fica meio difícil da gente já dizer qual é a raiz, ou se tem mais raiz exata, ou se não tem, né? E tá, o que nós vamos fazer com isso daqui? Lembrando daquela propriedade que a gente acabou de ver, a gente viu lá que se você tem uma raiz de índice n, e dentro da raiz você tem uma potência com expoente n, a base dessa potência pode sair da raiz de índice n, né? Aqui nós temos uma raiz quadrada, né? Quando eu não tenho um índice aqui, eu tenho 2, né? Então isso aqui é uma raiz quadrada. Então se eu conseguir escrever este número aqui como produto de fatores que são potências que possuem expoentes iguais a 2, eu consigo tirar esses caras fora da raiz. Isso já vai me ajudar a fazer alguma coisa aqui, né? Para resolver esse probleminha. Ok, então como que eu posso tentar reescrever esse número como sendo produto de outros números, né? Bom, vamos lá. O passo aqui é fatorar. A gente vai fatorar esse número para poder escrever ele como produto de outros números e procurar ali algumas potências de expoente 2, né? Ok, então vamos colocar aqui do lado, ó, 1764. Bom, 1764 é um número par. Se ele é um número par, significa que eu consigo dividir por 2, né? Então vamos dividir por 2 aqui. Esse número dividido por 2 vai dar pra gente 882. 882 também é um número par. Então, dá para dividi-lo por 2 novamente. Vamos lá. Por 2. Por 2 eu vou ter isso aqui. 441. Certo? 441. 441 não é um número par, então não dá para dividir por 2. Dá para dividir por qual número? Dá para dividir por 3. Por que dá para dividir por 3? Para você saber se o número é divisível por 3 ou não, some os algarismos. Se esse número for um múltiplo de 3, não 9, né, de 3, vai ser divisível por 3. Eu falei 9 porque somando aqui dá 9, né? 4 mais 4 mais 1 dá 9, que é um múltiplo de 3. Então esse número é divisível por 3. Ok. Dividido por 3, a gente vai ter que isso vai dar 147. Ok. 147 é um número que também não é um número par, né? Mas ele é um número divisível por 3 também. Vamos somar. 1 mais 2, 5. 5 mais 7, 12. 12 é múltiplo de 3, então dá para dividir esse número aqui por 3. Ok. Dividimos por 3. Dividindo por 3, isso aqui vai dar 49. 49 já é um número pequeno aqui, dá pra gente saber por qual número que é divisível, né? Isso aqui é divisível por 7, né? 49 dividido por 7 vai dar o próprio 7. 7 por 7 dá 1. Fatoramos o número. Então esse número aqui, ó, 1764, ele é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Ou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então vamos lá, ó. Esse número aqui, ó, 1764, pode ser escrito assim: 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Olha que beleza. Agora sim, ó, vamos usar a propriedade que nós acabamos de ver. Ó. Quando eu tenho uma potência com expoente igual ao índice da raiz, eu posso tirar a base dessa potência fora da raiz. Então aqui eu posso tirar o 2, né? Então vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado dentro da raiz. Bom, mas agora eu posso tirar o 3 também, né? Então isso aqui é 2 vezes 3 aqui, porque o 3 saiu da raiz, raiz de 7 ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer com 7 agora, né? Se eu tenho aqui, ó, 2 com o 2 aqui do índice, isso aqui vai dar 7, né? Então isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 3 vezes 7. Quanto dá isso aqui? 3 vezes 7, 21, vezes 2, 42, né? Então o resultado dessa raiz é 42. Então raiz de 1764 é igual a 42. Então aquela propriedade que nós acabamos de ver, somada com a fatoração
de números, né? A fatoração de números naturais aqui em fatores primos, é uma ferramenta muito boa para a gente poder calcular raízes, certo? Ok, vou apagar aqui mais uma vez, vamos fazer mais um exemplo. Ok, o próximo exemplo é o seguinte, ó, vamos ver aqui. Raiz de 140. Raiz quadrada de 140. Que diferença brutal que teve aqui, né? A gente estava com um número meio grande, agora a gente está com 140, né? Mas não importa o tamanho do número, a gente usa sempre o mesmo método para fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos pegar aqui o 140, e nós temos aqui ó, o índice 2 de novo, uma raiz quadrada, então a gente vai fatorar o 140 e procurar por potências com expoente 2, certo? Então vamos lá, ó, vamos colocar aqui no cantinho de novo, 140, vamos fatorar aqui. 140 dividido por 2, que é um número par, né? Isso vai dar 70, certo? 70 dividido por 2 também é par, né? O 70 vai dar 35. Bom, 35 já não é par, certo? Não dá para dividir por 2. 3 mais 5 é igual a 8. 8 não é um múltiplo de 3, então não dá para dividir por 3 também. Mas números com finais 5 e 0 são múltiplos de 5, ou seja, dá para dividir isso aqui por 5, né? Então, dividindo 35 por 5, nós temos o 7, não é? 35 por 5, temos o 7. 7 dá para dividir por 7, que dá 1 aqui no final e encerramos a nossa fatoração. Então, nós temos aqui ó, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, ou ainda 2 ao quadrado vezes 5 vezes o 7. Ok, então o 140 ele pode ser escrito assim, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Olha aí. Beleza? E agora, o que nós fazemos? Dentro da raiz eu tenho uma potência de expoente 2, que é igual ao índice da raiz. Então a gente pode tirar esse 2 aí fora, né? Para fora da raiz, certo? Então vamos lá, ó. Vai sobrar o quê? 2 vezes a raiz de 5 vezes 7. Sobrou isso aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Agora a gente não tem muito o que fazer aqui na verdade, porque nós não temos potências mais de expoente 2, né? Eu tenho 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1 aqui, né? A gente tem 1 quando nós não temos ninguém ali no expoente, né? Então não dá para tirar o 5, não dá para tirar o 7, o que não tem problema nenhum. O que nós vamos fazer? Multiplica 5 vezes 7 e nós temos então a forma simplificada da raiz de 140, né? Então a raiz de 140 ela é igual a 2 vezes a raiz de 35, tá? Então essa é a forma simplificada, né? Então no primeiro exemplo, o que nós fizemos? Nós calculamos. Nesse segundo exemplo, nós simplificamos. Então se tem alguma raiz aqui, né? Aparece uma raiz de algum número que não vai dar a raiz exata, né? Ou você não vai conseguir retirar esses números da raiz, não tem nenhum problema. Você faz a conta e deixa dessa forma. Então este é o resultado simplificado, né? 140 é 2 vezes raiz de 35, certo? Beleza, vamos lá. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer mais um exemplo e esse vai ser o último, tá? Beleza, voltando aqui, a gente tem agora um quadro apagado e vamos fazer o próximo exemplo. O próximo exemplo é raiz de 297. 297, mas não é uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica, né? Vamos calcular isso aqui ou simplificar, né? Mesmo processo, 297 vai ser fatorado agora para a gente ver se a gente consegue calcular isso de uma forma exata ou simplesmente simplificar essa raiz aqui, tá? Beleza. 297 vai ser fatorado aqui. Nós conseguimos ver que o 297 ele não é um número par, então não dá para dividir por 2. Mas se você somar os algarismos, 2 mais 7, 9, mais 9, 18, que é um múltiplo de 3. Se é um múltiplo de 3, então dá para dividir por 3, né? Vamos lá. Esse número aqui dividido por 3 vai dar 99. 99 também é múltiplo de 3, é só você somar, né? 9 mais 9, 18, é um múltiplo de 3, então 99 com certeza é um número que pode ser dividido por 3, né? Dividindo 99 por 3, nós vamos ter que isso aqui dá
Não é o 1 que vai aparecer aqui não, hein? Vai aparecer o 3, né? Vai dar 33. 33. 99 dividido por 3, 33. Beleza. 33, 3 mais 3, 6, múltiplo de 3, então esse número é divisível por 3, né? E é bem fácil de ver, não precisava fazer essa conta, mas a gente consegue demonstrar dessa forma, né? 33 dividido por 3 vai dar 11, né? 11. 11 só dá para dividir por 11, então dividimos ele por 11. Sobrou o 1 aqui. Então fatoramos o 297. 297 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 11. Ou, em outras palavras, o 297 é 3 ao cubo vezes 11, né? Então tá aqui, ó. Então nós temos que a raiz cúbica de 297 é igual à raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 11. E olha só o que nós temos aqui, ó. Uma potência com expoente 3 que é igual ao índice da raiz. Então esse 3 aqui, ó, ele pode sair dessa raiz. E vamos tirá-lo então. Isso aqui vai dar 3 vezes raiz cúbica de 11. 3 vezes raiz cúbica de 11. E o que mais nós vamos fazer aqui? Nada, né? Porque a gente não consegue tirar o 11 fora dessa raiz aqui e vai ficar assim mesmo. Então nós não temos uma forma exata aqui, né? Uma raiz exata do 297. Nós temos a forma simplificada dela, 3 vezes a raiz cúbica de 11, certo? Bom, então aqui estão esses 3 exemplos. Espero que você tenha compreendido essa maneira de calcular ou simplificar as raízes. Mas aqui eu fiz 3 exemplos, mas não importa o número inteiro que vai aparecer aqui dentro, o número inteiro positivo, né? E não importa o índice da raiz também. O processo é sempre o mesmo. Você vai pegar aqui o radicando, né, o número que está dentro da raiz, e vai fatorá-lo, né, ali pelos números primos. Tenta começar por 2, se não der por 2 vai por 3, se não der por 3 vai para o 5, depois para o 7, depois para o 11, vai fatorando esse número até você conseguir escrever esse número como fatores, né, e você como produto de fatores primos. E você vai procurando por potências que possuam um expoente igual ao índice. Porque se você fizer isso, você vai conseguir tirar a base dessas potências fora da raiz. E isso vai ser muito bom para simplificar e para calcular, como nós vimos no primeiro exemplo, tá? Se você quiser saber mais detalhes sobre isso daqui, acesse o blog A Matemática Como Ela É, porque lá tem uma explicação bem mais detalhada, com mais exemplos, tá? Justificando aqui algumas coisas, com mais propriedades de raízes. E se você der uma lida naquela postagem, com certeza você vai entender isso daqui e não vai ter nenhum tipo de problema quando precisar calcular ou simplificar essas raízes. Porque assim, essas coisas aparecem, não vou dizer a todo momento, mas elas aparecem muito em simplificações de expressões, quando você trabalha com funções. Quem está assistindo esse vídeo aqui vai fazer cálculo, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, esse tipo de coisa aparece, assim, bastante. Então, para não errar nenhuma conta, né, é muito importante saber calcular ou simplificar essas raízes. Isso vai te ajudar muito, tá? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, clica aí no joinha e a gente vai continuar produzindo vídeos aqui para vocês aprenderem mais sobre matemática. Beleza? É isso aí, até mais!